Cavaleiro da Morte, um relato sombrio dos arquivos malditos, o sussurro do desconhecido. Dizem que quando o vento sopra diferente durante a madrugada, não é apenas o clima que muda, mas o próprio tecido entre os mundos. Naquela noite, o vento não apenas uivava, ele parecia chamar alguém. Era como se repetisse um nome esquecido, um nome proibido, um nome que não deveria mais existir. João Eduardo, um historiador de 46 anos, conhecia bem esse tipo de sensação. Especialista em lendas medievais, ele estava acostumado a lidar com histórias que transitavam entre o real e o impossível, mas nada o preparou para o que aconteceria naquela madrugada de quinta-feira, quando decidiu investigar um manuscrito recém-descoberto, encontrado em ruínas na serra onde, séculos atrás, um povoado inteiro desapareceu sem deixar rastro. O manuscrito tinha apenas 3 páginas, escritas em um vermelho escuro, como ferrugem ou como algo muito pior. Suas linhas falavam sobre uma entidade que surgia sempre que o mundo estava perto de repetir seus maiores erros. Uma figura descrita como o mensageiro dos ventos frios, o ceifador montado, ou, como a última página dizia de forma clara, o Cavaleiro da Morte. Foi quando João percebeu a primeira coisa errada naquela noite. A casa inteira estava gelada, as janelas tremiam e o vento estava sussurrando seu nome, quando o relato começa a ficar errado. Às 2h17 da madrugada, João levantou da escrivaninha para verificar a janela, achando que era apenas o vento forte. Mas quando chegou perto, notou algo que congelou sua espinha. No vidro embaçado havia a marca de uma mão, não do lado de dentro, mas do lado de fora. A mão era alta demais para ser de uma pessoa normal. Ele afastou rapidamente a cortina e viu algo impossível. Na colina atrás de sua casa, iluminada apenas pela lua, estava uma silhueta montada em um cavalo completamente preto, que não parecia feito de carne, mas de sombras. O cavaleiro tinha uma armadura antiga, gótica, corroída, e onde deveria haver um rosto, havia apenas um vazio escuro, profundo, sem fundo, como se olhar para ele fosse olhar para o fim de todas as coisas. E então o cavalo ergueu as patas. O cavaleiro apontou em sua direção, e o vento sussurrou novamente seu nome, João. Ele recuou, tropeçando, caindo no chão. O cavaleiro desapareceu num instante, como se fosse feito de fumaça. Mas o estrago estava feito. Algo tinha sido libertado naquela noite. A descida ao horror, João começou a investigar freneticamente o manuscrito. Ele precisava entender o que era aquela entidade. Primeira descoberta, a lenda esquecida. O texto dizia que o Cavaleiro da Morte aparecia sempre após 3 sinais: o vento que chama o nome da vítima, a aparição silenciosa na colina mais próxima, o toque da mão invisível na casa do condenado. Depois disso, não havia como escapar. A entidade viria buscar sua alma, não por punição, mas por equilíbrio. O cavaleiro não matava por maldade, ele ceifava por necessidade. Segunda descoberta, o vídeo proibido revirando arquivos antigos. João encontrou uma gravação feita por um morador da região em 1998. No vídeo, um homem desesperado dizia: "Ele veio buscar meu irmão, ninguém acredita. Ele não cavalga no chão, ele cavalga sobre o vento. Ao fundo, o som de cascos, mas ecoando como se viessem de todos os lugares ao mesmo tempo." O vídeo termina com um homem sendo arrastado para fora da câmera por algo invisível. Seu corpo nunca foi encontrado. João desligou o vídeo tremendo. O som dos cascos continuava ecoando, mas agora dentro de sua própria casa. Terceira descoberta, o cavalheiro escolhe. Cada texto, cada relato apontava para o mesmo padrão. O Cavaleiro da Morte só surge para aqueles que descobrem demais.
E João percebeu o erro que cometeu. Ele tinha lido o manuscrito. Ele tinha decifrado a lenda. Ele tinha visto o cavaleiro. E agora estava marcado o encontro final. Às 3h59 a casa inteira tremeu. A temperatura caiu brutalmente. As portas se abriram sozinhas. A eletricidade falhou completamente. E então ele ouviu cascos lentos, pesados, movendo-se pelo corredor. Era impossível, mas o som vinha de dentro da casa. João tentou trancar-se no quarto. A porta bateu sozinha, mas uma força do outro lado começou a empurrar. As paredes vibravam, a madeira estalava, até que, silêncio por alguns segundos, João achou que estava salvo, mas então olhou para trás. O cavalo estava dentro do quarto, como se tivesse atravessado a parede, e sobre ele, o cavaleiro, segurando uma foice que não refletia luz, como se absorvesse a própria vida ao redor. O vento soprou novamente, e a voz sussurrou com clareza absoluta. Você viu o que não devia ver. João caiu de joelhos sem conseguir gritar. O cavaleiro abaixou a foice, a lâmina tocou seu ombro, e tudo ficou escuro. As dúvidas e o silêncio. Na manhã seguinte, a polícia encontrou a casa aberta, todas as luzes queimadas e o manuscrito rasgado ao meio. Não havia sinais de luta, não havia marcas de cavalo, e João Eduardo simplesmente desapareceu. Nenhuma câmera registrou nada, nenhum vizinho ouviu som algum, nenhum rastro foi deixado. Apenas um detalhe chamou a atenção. No vidro da janela continuava a mesma marca de mão, alta demais, grande demais e fria como gelo. Até hoje, moradores da região dizem que quando o vento sopra forte demais, é possível ouvir cascos ao longe. E às vezes, alguém jura ouvir seu nome sendo chamado. P.E.R., o Cavaleiro da Morte. É uma entidade antiga ou um aviso de algo ainda maior? João Eduardo realmente morreu ou foi levado para algum lugar entre os mundos? A lenda é apenas uma história medieval ou um registro real de aparições que continuam acontecendo? Você teria coragem de ler um manuscrito que não deveria existir? Se você gosta de relatos assim, cheios de mistério, terror psicológico e fenômenos que desafiam toda a lógica, então inscreva-se agora no canal Arquivos Malditos. Lá, cada história é uma porta para o desconhecido, e algumas portas talvez nunca se fechem depois que você passa por elas. Arquivos Malditos, onde o medo encontra a verdade.